ler o livro do profeta Isaías, Isaías 53. Nós vamos ler aqui uma passagem que Isaías, aquele profeta, um grande profeta, em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou muitos séculos, quem sabe uns 700 anos antes de acontecer. Ele falou dos sofrimentos, da morte de Cristo. E vamos ler um pouco a esse respeito. Isaías 53, e vamos ler versículo 3. Diz aqui: era desprezado, está falando do Senhor Jesus Cristo, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade ou o pecado de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo 1, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, e versículo 29. Agora temos aqui um grande homem de Deus, um profeta também, João Batista, falando do Senhor Jesus Cristo. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só isso que nós vamos ler. Estes dias, ou seja, dia 25 de dezembro, quase que todo mundo festejou o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós temos lido na Santa Palavra de Deus do seu sofrimento aqui nesse mundo, da sua morte. Naquele dia em que ele nasceu lá em Belém da Judéia, de uma virgem, conforme Deus tinha prometido, e se cumpriu o nascimento do seu filho, era necessário a vinda dele. Nasceu em Belém da Judéia.
Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre existiu. Sempre. Ele é o eterno Filho do eterno Deus. Este mundo e tudo que nele há foi criado por Ele. A Bíblia Sagrada nos ensina que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era e é Deus, o eterno Filho do eterno Deus. Eu estava lendo essa semana, Ele é o Pai da eternidade. Já pensou nisso? O Pai da eternidade sempre existiu. A eternidade não tem começo e nem fim. Muitas pessoas não sabem. Quando pensa no Senhor Jesus, pensa naquele menino que nasceu lá em Belém da Judéia, daquele casal humilde, Maria e José, mas não vou muito além disso. Eu digo, para que essa pessoa divina se manifestasse nesse mundo pessoalmente, que fosse visto com os olhos naturais, apalpado, visto, ouvido, essa pessoa divina teve que nascer nesse mundo na forma humana. Deus manifestado em carne. Só Deus podia dizer para um defunto de 4 dias, lá no sepulcro, Lázaro, só Deus podia fazer isso. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, já cheirando mal. E tantas outras coisas que nós não temos tempo para mencionar. Então, quando ele nasceu lá em Belém da Judéia, apareceu aquele anjo da parte de Deus avisando pastores que cuidavam do rebanho à noite. Se assustaram, de repente, aquele anjo, aquela luz. O anjo disse para eles, não é para temer, não temais. Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, todo mundo. Pois nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, Cristo o Senhor. Nasceu nesse mundo um dia o Salvador, Cristo o Senhor, o Messias, o prometido. Nasceu nesse mundo para quê? Para salvar. Esta é a grande maravilha, a grande verdade, meu amigo. Este mundo que pecou contra Deus, desde Adão e Eva, este mundo que por natureza tem virado as costas para Deus, mas Deus não virou as costas para o pecador. Você gosta de ler a Bíblia? Tem lido o primeiro livro da Bíblia, Gênesis? Ali no capítulo 3, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, reconheceram, nós pecamos, desobedecemos a Deus. O primeiro pecado, o primeiro. Deus visitou eles assim, veio atrás deles. Eles procuraram se esconder de Deus.
O mundo hoje, meu prezado ouvinte, está procurando se esconder de Deus. Deus foi atrás de Adão e chamou pelo nome: Adão, onde estás? Adão respondeu. Adão respondeu e confessou o seu erro, o seu pecado. Nós havemos pecado. Deus providenciou uma salvação. Então, temos lido hoje essa palavra de Isaías, que profetizou do nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo e a sua morte. Diz aqui: e ele foi desprezado aqui nesse mundo, o mais indigno entre os homens. O mundo não deu valor a Jesus Cristo, não deu valor. Diz aqui que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e que ele foi ferido de Deus e oprimido. Para ele ser o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo teve que sofrer naquela amarga cruz. Ele foi ferido não só das mãos dos homens ímpios, cruéis, mas o próprio Deus descarregou sua ira sobre ele, cobrando nele o nosso pecado. A ira de Deus caiu sobre ele quando devia e deve cair sobre nós. Para ser o nosso Salvador e para nos salvar, ele tinha que sofrer. O apóstolo Pedro disse que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. É por isso, meu prezado ouvinte, que você esta noite pode ser salvo. Já no banco aonde está sentado, porque tem uma salvação preparada, disponível, de graça, que Deus oferece para o pecador que deseja ser salvo, ter o perdão dos seus pecados. O sangue derramado dele na cruz purifica o pecador que arrependido nele confia. Você tem pensado no sofrimento, na morte do Senhor Jesus Cristo? Por que ele sofreu tanto? Não devia nada? Não tinha nenhum defeito? Então, por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo a pessoas salvas em Corinto, ele disse: Cristo morreu por nossos pecados. É por isso que há 45 anos atrás eu fui salvo. Eu, como um pecador, desenganado de mim e de tudo, abrir mão de toda a confiança, meu amigo, de tudo, de mãos vazias, um pecador, pela primeira vez, eu depositei minha confiança, minha fé naquele que me amou e morreu em meu lugar. Sofreu por mim, o pecador. Eu aceitei ele como meu Salvador pessoal da minha alma. E você? Você pode fazer a mesma coisa essa noite. Pensando na morte de Cristo, se Cristo teve que passar por aquela morte tão terrível, isso já nos mostra, meu prezado ouvinte, o quão feio e quão sério é o pecado.
Lemos nesse livro sagrado que o salário do pecado é a morte. E a segunda morte, um lago de fogo para o pecador que morre em seus pecados, sem salvação. Mas não precisa ninguém morrer em seus pecados, porque tem perdão, tem salvação e de graça. Porque tudo Cristo já tem feito. O preço Ele pagou, o preço exigido por Deus. João 19:30. No final daquelas 6 horas de sofrimento, Ele disse em voz alta: está consumado. Ele consumou a obra da salvação. Já vou terminar. Lemos aqui, mas Ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões. O profeta se inclui pelas nossas. Ele não disse que ele foi ferido pelos seus pecados, pelas nossas transgressões. O profeta também um dia precisou do mesmo Salvador, Cristo o Senhor. Já tinha pensado nesse assunto? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era para nós caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, salvos. Diz aqui: ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, como um cordeiro, uma ovelha. Ele sabia muito bem que ele tinha que passar, tinha que passar pela morte de cruz, tinha que passar pela sepultura, ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso ele falou bem antes de acontecer. Tudo isso se cumpriu. Ele disse que era necessário a sua morte. Ao terceiro dia ele ia ressurgir, ressuscitar e subir ao céu. E se encontra sentado à mão direita de Deus Pai, poderoso para salvar o pecador que agora, arrependido, aceita Ele pela fé, sem religião, sem pagamento, sem qualquer outra coisa. Este é o ensino do Evangelho genuíno que Cristo mudou pregado, amigo. O Evangelho genuíno nos fala de Cristo e o valor e o poder dele para salvar, o valor da morte dele. Dinheiro não entra nesse assunto. Se tivesse que pagar, quanto tem que pagar? Graças a Deus que não é por pagamento nosso. O pagamento foi da parte de Cristo. Ele pagou o preço. João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo, ele apontou para os seus ouvintes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, gente, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para salvar, aquele que vai até a cruz para morrer como um cordeiro, manso e humilde. Cristo morreu por nossos pecados. É por isso que você pode ser salvo hoje, gratuitamente, recebendo Ele como seu Salvador pessoal, a sua alma. Será que nessa reunião hoje, Deus contente, contentíssimo, e várias pessoas aqui, esperamos que você compreenda, que você leia a sua Bíblia, a sua verdade. Peça a Deus que abra os seus entendimentos para compreender. Número 1, a sua necessidade.
necessidade espiritual, necessidade da salvação da alma, de ser salvo, para quando terminar a nossa vida aqui, a nossa curta vida aqui, morar com Cristo no céu, na casa do Pai. Você vai compreender a segunda coisa, que Cristo veio para salvar e morreu na cruz para nos salvar. Você vai aprender a terceira coisa. A terceira coisa é você que tem que decidir receber Ele, crer nele como seu Salvador, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo.